Iniciamos mais um programa Papo Aberto e muito obrigado por você estar ligado aqui na sua TV Canção Nova. Eu recebo nesse bloco Luiz Henrique Marques para um Papo Aberto sobre Cidade Nova. Seja muito bem-vindo, Luiz, coisa boa recebê-lo aqui para esse bate-papo. Bem-vindo. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Cidade Nova é expressão do movimento dos focolares, não é isso? Isso, é uma revista que nasceu com inspiração no carisma do movimento dos focolares. Uhum. E que tem, por isso mesmo, uma atenção para a construção do mundo unido, da unidade, né? Que é exatamente a expressão que resume, sintetiza essa espiritualidade. Fala um pouquinho mais para a gente a respeito dessa espiritualidade do movimento Focolares. Porque eu acho difícil alguém que esteja, pelo menos assim, dentro dessa atmosfera do universo religioso e não tenha escutado falar do movimento, não é? Mas muitos só ouvem dizer a respeito, não sabem do que se trata e nem da beleza dessa espiritualidade. Queria que você nos falasse um pouco mais. Perfeito. Então, o movimento dos focolares nasceu na Itália por uma iniciativa e experiência de Chiara Lubich, já falecido, né? E do primeiro grupo de então jovens, né? E nasceu durante a Segunda Guerra Mundial e ali, né, no meio dos bombardeios, ela teve uma inspiração, sabendo que talvez não pudesse continuar-se a vida dela, teve uma inspiração lendo o Evangelho, entre tantas palavras do Evangelho, uma as marcou particularmente, que era aquele pedido de Jesus ao Pai, que todos sejam um. Né? Então ela e as suas primeiras companheiras intuíram que o movimento, essa comunidade que estava nascendo, nasceu para construir a unidade entre as pessoas, a fraternidade entre elas. Qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer geração, né, de qualquer profissão ou situação social, né, que nós nascemos para ser uma grande família, onde o Pai é Deus. Então, é um movimento cuja espiritualidade foca muito nas relações humanas como relações construtivas, de fraternidade, né? Como um mote para construir do mundo um mundo novo, um mundo que Jesus mesmo pediu ao Pai, né? Que fosse essa grande família. É uma proposta que ultrapassa, inclusive, os limites das próprias religiões, né? Com certeza, porque quando Jesus pede que todos sejam um, né, ele não diz que todos os católicos, que todos os cristãos, né, ele diz que todos, né? Então é um desejo dele que, de fato, a gente fosse além, né, da religião. Ele mesmo muitas vezes fez isso, foi essa experiência que ele fez, né? Então essa proposta, inclusive, atrai pessoas, não só cristãos de outras igrejas, como fiéis de outras religiões e até pessoas que não têm um referencial religioso, mas que simpatizam, se identificam com esses valores fundamentais que são a paz, né, a própria fraternidade, né, essas relações baseadas em valores humanos, né. Então, muitas vezes, a experiência construída com todas essas pessoas se baseia fundamentalmente nesses valores em comum, né? E que é isso que a espiritualidade procura fomentar. À luz desse carisma, qual que é a proposta, então, fundamental da revista? Olhar os fatos da realidade, sobretudo da realidade brasileira, com um olhar da fraternidade. Né? A revista ela tem várias edições, né, no mundo, né? A primeira foi italiana, né? Mas todas estão baseadas nessa ideia, quer dizer, como nós podemos identificar nesse mundo, né, os sinais de fraternidade, né? Existem também os problemas, às vezes as denúncias devem ser feitas, os problemas têm que ser colocados, mas é preciso pôr em luz, né, as ações das pessoas, dos grupos, né, às vezes até de países, né, que demonstram que as pessoas são capazes de responder esse chamado de Deus, que é a vocação à unidade. Dá referências positivas, não é? Porque exatamente, é o que você está dizendo. Às vezes nós queremos construir um mundo novo, porque eu acho que esse é o anseio de toda a humanidade, de toda, não é? Em grupos cristãos, não cristãos, todos têm um anseio por um mundo novo. Mas nós acabamos nos colocando diante dos olhos sempre referenciais velhos, caducos, né, mesquinhos, e de tanto colocar em evidência o negativo, até
com uma boa justificativa, não é? Da denúncia, como você falou, de trazer as questões, mas de tanto exagerar na denúncia e estar sempre colocando o negativo diante dos olhos das pessoas, nós não percebemos que é esse o referencial que nós estamos dando todos os dias para quem não é, tenta vislumbrar um pouco do que é essa realidade, esse mundo que nós temos. Então, realmente é muito importante isso que vocês estão fazendo. Como é possível definir essa linha editorial? Bom, então, a linha editorial da revista é fundamentada justamente na fraternidade. Então, quer dizer, o olhar da fraternidade na saúde, o olhar da fraternidade na educação, na política, na economia, a despeito dos problemas, quem dá testemunho, que experiências existem positivas que demonstram que nós somos candidatos a isso. Né? O ser humano não só tem um desejo, né, que a gente acredita foi colocado por Deus mesmo, mas ele é capaz de construir esse mundo diferente. Né? Então, sempre esse olhar nosso que tenta fundamentar a nossa linha editorial. Então, não é só um anseio, né? Não. Tem muito potencial aí guardado, espera de explodir em busca desta realização de um mundo novo. Exatamente. Luiz, por que o nome Cidade Nova? Bom, Cidade Nova, essa experiência como veículo de comunicação começou muito pequenininha, lá na Itália, na primeira edição da revista, no encontro que é tradicional do Movimentos Focolares, que é a Mariápolis, que é a cidade de Maria. E a um certo ponto, os habitantes, né, dessa cidade, porque eram pessoas de todas as categorias, idades, perceberam que era necessário fazer circular ali dentro e para além daquela cidade essas notícias positivas, esse olhar da fraternidade. Então se começou com uma coisa muito simples, né, quase que um folheto, e depois isso se foi se aperfeiçoando até se transformar numa revista mesmo. Né, que a gente vê que é na cidade onde os espaços, que é um espaço privilegiado de construção da fraternidade. Quer dizer, é ali onde as pessoas estão concretamente e ali onde as experiências concretas são realizadas. Tudo bem, nós também falamos do mundo unido, nós falamos das relações entre países, entre regiões, né, mas a experiência que nasce concreta, que é real, começa ali na cidade. Então, essa cidade que tem que ser renovada. Né, com esse olhar dessa cultura nova. Hoje fala-se muito em globalização, né? Hoje e já há algum tempo, né? Porque essa história já está ficando antiga já também, né? Então fala-se muito sobre globalização. Existe uma globalização sem essa cultura da fraternidade ou essas duas coisas são coincidentes? Há o risco de uma globalização que não contemple esse viés da fraternidade? Certamente, né? Se você for pensar na globalização da cultura ou da economia como massificação, aí você tem um problema, né? Quer dizer, nós não estamos falando estamos falando de unidade, não de uniformidade, né? Então, se você pensar por esse lado, sim. Agora, existe a possibilidade de uma globalização que seja da solidariedade, por exemplo. Né? Então, aí sim, né? Quer dizer, de tal forma que eu enxergo o outro, mesmo mais distante, de cultura diferente, como irmão. Né? E, portanto, dentro da mesma família. Existe essa possibilidade. Porém, o conceito tradicional, assim como ele surgiu, né, de globalização e que foi muito difundido por estudiosos, né, tinha muito esse viés negativo de uma experiência que é massificante. Né? Não é isso que a gente espera, prega. Né? As pessoas têm individualidades, existe uma diversidade e isso é rico, isso é necessário. Né? Mas existem também pontos que elas podem ter em comum, né? Que as unem, né? E a gente aposta nisso. A comunhão é muito importante. Exatamente. Não é? Mas, como você mesmo apontou, uma uniformização seria um empobrecimento radical, com certeza, das culturas. Né? Como é que você percebe essa questão da cultura da fraternidade hoje no Brasil? Isso está acontecendo? Não é? Eu estou ampliando para fora da questão do movimento. Né? O movimento ele abraça essa causa.
mas eu acredito que como é a menina dos olhos do movimento, essa cultura da fraternidade, acredito que vocês têm um olhar bastante atento sobre o acontecimento dessa cultura fraterna nos lugares onde vocês estão. Como é que você percebe isso hoje no Brasil? Existem manifestações, né? A própria religiosidade, né? Ela é um exemplo disso, como um elemento da cultura. Nós tivemos recentemente a comemoração do Círio de Nazaré em Belém, né? E é um testemunho ali de que irmãos evangélicos, né, já há algum tempo colaboram, né, para a realização dessa cerimônia, dessa festa que é católica, né? Mas eles sensibilizados, né, pela fé das pessoas que fazem sacrifícios, né? Então você vê que é uma cultura da fraternidade na medida em que se deixa de lado emblemas, né, diferenças, né, e se coloca à disposição de ajudar o próximo. Então, me parece que existe uma comunidade da Assembleia de Deus, né, que tradicionalmente não é dada a um diálogo ecumênico, é um pouco mais distante dos católicos, mas que se colocou à disposição, né, a própria igreja, ali o espaço para acolher os peregrinos, para oferecer alimento, né. Então, isso são sinais de uma cultura da fraternidade, na minha opinião, e que a gente tem que olhar, e que muitas vezes a mídia convencional, a grande mídia, não olha, né? Porque, por outras razões mercadológicas, ideológicas, né? Mas a gente é capaz de enxergar isso em situações como essa, por exemplo. Acho que o brasileiro ele tem dentro dele esse germe, né? Sim. Da fraternidade muito evidente. Eu acho que é preciso um catalisador bem suave para poder trazer isso à tona. Acho que está bem dentro do espírito do brasileiro travar esses laços, né? Sim, porque nós somos muito dados a essa hospitalidade, a receber, né, as pessoas, né, o estrangeiro, né? Então existe uma coisa que parece natural, né? Um desejo natural. O brasileiro é muito acolhedor, né? Isso, exatamente, né? Então, quem morou fora do Brasil consegue comparar isso melhor, né? Ou o próprio estrangeiro que vem para cá, né? A despeito de todas as nossas limitações e mazelas estruturais, né? Isso é uma coisa que encanta as pessoas, né? E eles testemunham, né? Então, acho que esse é um outro aspecto dessa cultura da fraternidade que tem que ser colocado em relevo, né, que tem que ser demonstrado. Cidade Nova é uma revista católica e de espiritualidade também? Não só, é também, né? Porque à medida que eu quero chegar a todas as pessoas, também não católicos, né, também não cristãos e pessoas sem religião, né, ela procura encontrar uma forma de dizer coisas que também a eles se interessam, né? Também a eles é importante, né? Mas nós não prescindimos disso porque a nossa identidade, a nossa origem, como a própria origem do movimento focolares, é na Igreja Católica, né? Então, temas como religião ou própria igreja estão sempre presentes nas edições, né? Mas a gente quer que os outros, né, todos, né, porque seria um contrassenso se a gente pensasse no carisma, na proposta do carisma, né, se sentissem acolhidos, se identificassem de alguma forma, né. Uma palavra muito concreta que traduz essa nossa tentativa, né, de ser mais que católico, né, ser católico e também, é o diálogo, né? Então, promover o diálogo, espaços de diálogo, né, com outras fontes de informação, né, com outros leitores, né, e aos poucos a gente percebe esse eco, né, que as pessoas se identificam, né, e não se perturbam, né, quer dizer, ninguém pede para a gente não ser católico, muito pelo contrário, não, é legal que vocês sejam também, né, mas é bacana que vocês tenham esse olhar universal, o que, aliás, é o que quer dizer a palavra católica, né? Com certeza. Agora, isso é muito legal, porque a revista, ela é uma proposta de diálogo, limitada no diálogo, pela estrutura que é, não é? Como a televisão também é uma proposta de diálogo ilimitada, não é? A natureza do meio acaba limitando, porque a revista, ela fala mais do que é capaz de ouvir, não é? Mas ela é uma proposta de diálogo. E hoje, quando se fala, sobretudo, do diálogo entre as várias crenças, o diálogo ecumênico, o diálogo interreligioso, algumas pessoas não têm o cuidado de perceber que para você travar um diálogo, você tem que ter uma identidade. Com certeza. Se você não sabe quem você é e o que você acredita, você não tem como dialogar.
não é? Como é que você vai conversar se você não tem um ponto de vista sequer para oferecer? Então, tudo bem, você vai para escutar, não é? Ou talvez vá para dar uma opinião, não é? Mas o diálogo, ele contempla uma consciência da própria identidade. Então, eu acho muito bonito isso que você acabou de fazer, não é? Que é dar nome ao que a revista tem feito, que é assumir a sua identidade, mas uma identidade aberta. Isso. Acolhedora, não é? Exatamente. Disposta a receber o outro com as suas diferenças e de verdadeiramente conversar com ele a respeito de questões que são fundamentais para o ser humano, né? Isso. Senão nós caímos no relativismo, né? E aí se esvazia esse diálogo. Aí qualquer coisa vale, né? Como é que está estruturada a revista? Bom, nós temos uma estrutura menor do que a gente gostaria, né? Mas nós temos uma equipe de jornalistas, uma pequena equipe, e uma grande equipe de colaboradores, né? Entre jornalistas e especialistas, né? Além de todos os setores de marketing, comercial, né? Enfim, recursos humanos, né? Então ela está sediada na cidade de Vargem Grande Paulista, no centro Mariápolis, que é um centro nosso do Movimentos Focolares, né? Nossa sede é lá, né? E ali trabalha essa equipe, né? Mas muitos colaboradores, como a revista tem leitores no Brasil inteiro e fora do Brasil, né? Muitos desses colaboradores estão em vários lugares do Brasil. E nós temos um conselho editorial que faz esse papel de discutir a revista, de revisá-la, de propor pautas, que também é formado por pessoas, jornalistas ou especialistas de diferentes lugares do país. Quais as principais seções da revista? Bom, além da matéria de capa, que sempre traz, né, a matéria central a cada edição, né, existem várias seções, né, de psicologia, de comportamento, de saúde, né, política. Então, tem uma seção que é do Brasil. E geralmente é aí que nós tocamos em temas de economia, né? Também artes, literatura, então é bastante diversificado, são várias sessões e que a cada ano, né, recebem novas, a gente reformula, né? Esse ano, por exemplo, nós fizemos uma experiência de ter uma sessão sobre periferias existenciais, inspiradas, né, na expressão que o Papa cunhou, né, o Papa Francisco, né, para focar naquelas comunidades, naquelas pessoas, naqueles grupos que sofrem, né, e como que eles vivem, né, e que experiência que é feita com eles, né, no sentido de resgatar a dignidade deles, né, dessas pessoas. Bom, tem pessoas que nunca acompanharam uma rotina de produção de uma revista. Dá para você montar um retrato aí para a gente de como é? Bom, na revista, como aqui também na TV, tudo começa na pauta, né? Quando a gente se encontra, a equipe de redação, e discute os temas, né, que vão entrar na próxima edição, né? Normalmente mais de um mês antes disso. E deixamos sempre um pouco abertas as possibilidades para algum tema mais quente entrar de última hora, porque como é uma revista mensal, né, existe um pouco essa limitação, né? Depois os trabalhos são distribuídos entre os jornalistas e colaboradores, né? Segue-se aí todo o trabalho de reportagem, né, de entrevista, de pesquisa, redação. Os textos vão chegando para a gente na edição, nós fazemos o trabalho de edição, a revisão, no sentido do conteúdo, né? Às vezes precisa voltar a matéria, precisa diminuir, precisa aumentar, até que cada matéria é diagramada e há uma nova revisão também gramatical, né, e de conteúdo, né? E aí ela segue para a gráfica, quando ela então é impressa e depois distribuída para os assinantes. Quem colabora para a construção dessa revista? Quem faz Cidade Nova acontecer? Olha, eu posso dizer seguramente que em primeira instância são os membros do Movimentos Focolares, né? Porque Chiara Lubich, quando concebeu a ideia da revista, via a revista como um instrumento de difusão do carisma e da espiritualidade e principalmente de evangelização. Então, eles que anualmente se empenham, num primeiro momento, num trabalho de ação de assinaturas, né? De oferecer, etc. Existe o trabalho convencional de atendimento, né? Da 0800, mas existe esse trabalho. Depois, existe essa equipe, né? Que eu nomeei, que eu citei, e os próprios membros do movimento contribuem, né, com dicas, com pautas. Então a gente sempre procura
aumentar e, ao mesmo tempo, estreitar o diálogo, né, com essa comunidade, né, que é sempre uma primeira referência nossa sobre como que vai a revista, se ela está atendendo, né, as expectativas, né, também daqueles leitores cuja assinatura foi feita mediante esse trabalho dos membros do movimento, né. E a gente tem visto também, muito interessante, que muitas pessoas de fora do movimento repercutem a revista, escrevem para a gente, criticam, elogiam, né, propõem, né, então todo mundo... São ativos também, né? Sim, todo mundo de certa forma contribui para a revista, né, e eu acho que é isso que faz ela ir, né, caminhar. Quem pode ter acesso à revista? Como é que se faz? Olha, para assinar existe um número de 0800, né? Existe também o site nosso, www.cidadenova.org.br. Ali a pessoa pode ter conhecimento um pouco mais de quem faz a revista, de como é a revista. É mensal? É mensal. Tem acesso a alguns artigos, né, para ter uma noção de como é que é a nossa linguagem, o nosso trabalho, né? E também existe um e-mail, assinaturas@cidadenova.org.br, em que o interessado pode entrar em contato diretamente com o nosso setor de assinaturas, né, e se informar sobre como ele pode proceder à assinatura, formas de pagamento, etc. Legal. Anualmente, Cidade Nova realiza a sua campanha com a ajuda e o trabalho voluntário, né, dos membros do Movimento Focolares. Por que a opção por esse tipo de ação? Então, justamente como eu dizia, por conta do fato que não é só um produto comercial que a gente quer oferecer, né? É uma ideia, né? É uma proposta, uma visão de mundo, né? Então, é um instrumento que, para quem quer trabalhar com evangelização, né? Para quem quer difundir um carisma que por vocação é para a humanidade, né? Se dispõe a fazê-lo voluntariamente, né? Então, os membros do movimento, anualmente, né, assumem essa ação como grande parte das assinaturas que são feitas, das renovações que são feitas, né? O mote é sempre esse, né? Não é vender um produto, até porque a maioria das pessoas não tem vocação para ser vendedor, né? Mas é oferecer uma visão de cultura, né? Uma leitura diferenciada dos fatos, dos acontecimentos, né? E, sobretudo, no que diz respeito à nossa realidade brasileira, né? Então, com essa motivação, a gente tem caminhado bem, né? Claro, sempre tem dificuldades, porque o mercado editorial é o que é, né? Existe também um fenômeno, né, da internet, que, né, talvez o brasileiro não é um dos povos certamente que mais lê, né? Mas nosso compromisso é oferecer essa possibilidade. Melhorou, né, um bocado, mas melhorou no momento em que também está mudando essa cultura da leitura, né? Hoje a leitura está acontecendo numa outra configuração. Exato, Então você vê, é estranho, não é? Eu acho que as pessoas elas dão opiniões sobre isso, a gente também tem a nossa, mas ao mesmo tempo em que você vê jovens com best-sellers que são aí de 2.000 páginas na mão, lendo como quem bebe água, você vê também pessoas que não conseguem ficar mais do que 30 segundos na página de um site. Leem ali o título de uma matéria e isso quase que tem que revelar a matéria, porque se não for assim não se comunica. Então, realmente, a gente está num momento de transição, né? É uma coisa diferente. A revista também estuda isso, né? Como encarar esse novo momento, né? Mas hoje muitos dos nossos leitores ainda preferem o impresso, porque fica mais fácil para ler. É mais confortável. É mais confortável, pode carregar para um lado para o outro. Acho que tem uma relação afetiva também, viu? E também tem, com certeza. Eu gosto muito do livro, eu gosto de pegar, sentir o cheiro, a textura, marcar. Esse contato físico acho que faz uma diferença. Exatamente. Então ainda tem muitos leitores assim, né? Então a gente procura atendê-los também. Tem um vídeo aí ilustrativo pra gente, Carol, é isso? Então vamos ver? Ok, nós estamos encerrando a nossa entrevista. Eu tive aqui o prazer de conversar com o Luiz Henrique.
Luiz, renova aí para a gente os contatos, não é? Sobretudo do site, para que as pessoas possam ter acesso. Então, você pode conhecer a revista e a editora de livros, porque nós também produzimos livros, pelo site www.cidadenova.org.br. Tem algum telefone de apoio? Tem o 0800, né, que vocês divulgam para a gente, que é o mais prático para as pessoas. Tá certo, já está na tela aí para você, não é? É só entrar em contato. Quero agradecer aqui a presença do Luiz, seja sempre muito bem-vindo, Luiz Henrique, do Movimento Focolares. Que Deus o abençoe e que lhe dê muita coragem, muito ânimo e a toda a equipe para continuar fazendo bem através desse trabalho editorial. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, o convite e vamos em frente. Certo. E no próximo bloco eu recebo o advogado Luciano Caran para conversarmos sobre previdência pública. Nós voltamos já já. Já estou com o meu convidado aqui e ele está lançando mais uma obra literária. Decisões de Controle. Seja muito bem-vindo, Marcelo Castelo Peixoto. Vamos falar sobre esse livro então, né? Vamos lá. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Márcio, mais uma vez. Não é? O bom filho a casa torna, Sim. Né? É uma honra, um prazer estar aqui. Decisões de Controle, protocolo prático para reconstrução de comportamento. Tema interessante. Bem interessante. O assunto também é, Marcelo? Bem interessante. Opa, então vamos falar sobre isso. Qual o assunto abordado no livro? Mas esse livro ele tem como base uma vertente da psicologia que chama TCC, né? E a gente vai abordando TCC, que é terapia cognitivo-comportamental. Então, o que a gente faz nesse livro? A gente aborda todas as etapas que levam à formação do comportamento, né? Para que, ao dar consciência para a pessoa, para o leitor e para quem vai estar com a gente assistindo os cursos, dessa consciência você dá a possibilidade real, concreta, de mudanças de comportamento, que a gente chama de comportamentos inadequados, que em alguma área da sua vida você não está conseguindo ir bem por alguma falhazinha comportamental, né? Então a gente busca um ajuste nessa Dá um exemplo aí para a gente, Marcelo, de um comportamento inadequado. Aquela pessoa que, por exemplo, que é um ótimo funcionário, né? Mas que em casa trata mal a mulher. Okay? E fica triste porque age assim. Não age assim, fica feliz. Ele age assim, depois fica triste, fica arrependido. E isso afeta lá no trabalho. Isso afeta o trabalho ou o contrário. O que a gente chama de comportamento inadequado? Não sou eu que digo que é adequado ou inadequado, é a própria pessoa. Quer dizer, nessa área eu estou bem, nessa área eu estou mal. Não é que você está bem, é porque você está se comportando da forma correta. Não é que você está mal, porque você não está se comportando da forma correta. E a proposta do livro, como o nome, assim, acho que o nome ele sintetiza bem, né? O objetivo é trazer o controle para a mão da pessoa. Né? Não que a gente não vai virar... Então, o foco é esse, trazer o controle. Trazer o controle. Né? Tem uma passagem bíblica que acho que é bem interessante, que falando sobre isso, quando São Paulo fala, quando quero fazer o bem, faço o mal. Né? Assim, ok, isso é parte da nossa natureza. Faço o mal que não quero e o bem que eu quero, eu não faço, não consigo fazer. Então, o controle é nesse sentido, a gente conseguir ter reações mais de acordo com o que a gente realmente gostaria de fazer. E se eu posso falar uma coisa, mas assim, como toda obra, né, assim, ela vai, depois que você escreve, ela vai clareando ainda mais, né? E no começo, eu tinha colegas que diziam assim, mas eu não gosto desse nome controle, você vai manter? Eu disse, cara, eu vou. Não sei, mas eu sinto que é para manter esse nome. E controle passa muito a ideia de força, né? De você atuar ali de forma meio que, em relação a você até meio opressiva. A gente associa muito o controle com manipulação. Isso. Agora, olha que interessante. O que eu descobri nesse período é o contrário. O controle, Márcio, ele se dá primeiro quando você... a primeira etapa é o autoconhecimento. Ok. Mas você vai concordar comigo quando a gente vê pessoas que ficam anos, seja em terapia, seja na paróquia, seja na comunidade, se conhece, mas não consegue ter mudanças efetivas. Consegue em alguma área e outra não consegue. Eu comecei a tentar entender um pouco isso. E o que me ocorreu? A primeira coisa é a aceitação. Não é só você se conhecer, mas é você se aceitar. Não se aceitar no sentido de se acomodar, mas aceitar para que, se aceitando, Jesus já dizia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para que, se aceitando, você possa mudar. Então, essa aceitação, ela é o contrário da força, ela é o contrário da opressão. Ela é, primeiro de tudo, uma aceitação da sua vulnerabilidade, da sua própria vulnerabilidade. A partir daí, você consegue aceitar melhor a vulnerabilidade do outro. E o grande, acho que assim, o grande passo de controle é você tirar a máscara. É você conseguir
tomar decisões, ter comportamentos, fazer escolhas que sejam realmente suas. Né? Quando a gente começa a investigar em sessões individuais, em grupo também, você vai ver que as pessoas, aquilo que a gente falava em outro programa, a questão da vivência da missão. Por quê? Porque as pessoas tomam decisões com base no que outros querem, ou com base no que elas acham que os outros querem. E aí, a partir de um autoconhecimento, de uma aceitação desse, que eu falo, tirar a máscara, né, você começar realmente a ter decisões e escolhas que são suas realmente, são suas. E aí é onde reside o controle da coisa. Não de forma forte ou opressiva, nada disso. É engraçado, há uma inversão de valores em relação a certas palavras, a certas ideias, né? Sim. Por exemplo, controle, a gente liga com manipulação. Outro que eu estava refletindo esses dias, a questão da obediência, da disciplina, a gente entende isso como limitação, como freio, cara. Sim. Quando, na verdade, você pode usar a obediência, a disciplina para fazer o que você quer. Quando você não tem disciplina, a maioria do tempo que você tem, você gasta fazendo o que você não quer, Sim. não é? Sim. É disciplinar-se para poder fazer o que se deseja, não é? Exatamente. Realizar o seu projeto de vida, a sua missão, o seu sonho, né? Mas olha, qual que eu trabalho muito, assim, eu digo assim que as pessoas se enganam muito quando elas avaliam os recursos, seja para o empreendimento, seja para qualquer coisa que vão fazer. As pessoas tendem a avaliar como principal recurso o dinheiro, e não é. Eu entendo que os dois principais recursos que a gente tem, primeiro é a nossa inteligência, nossa engenhosidade, a capacidade de criar estratégias e articular. Mas falando da disciplina, o segundo maior recurso é tempo. Então, assim, a disciplina para você focar no que tem que ser focado, fazer o que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito, é crucial no atingimento de metas. No atingimento até, não só de metas, falando profissionalmente, mas de metas pessoais. Né? Essa disciplina que gera uma otimização do tempo é crucial, é fundamental. Quanta coisa que a gente poderia fazer, que a gente gostaria de fazer, mas a gente tem que escolher não fazer para ser fiel a coisas que são mais importantes, que são prioritárias, que a gente quer mais, né? Mas são escolhas, né? Quais os autores que você utilizou como pesquisa para escrever essa obra, Marcelo? Mas eu me baseei muito, lhe falei na terapia cognitivo-comportamental, né? Pegamos alguns livros de um pessoal aqui de São Paulo. A gente se baseia um pouco também na programação neurolinguística. Um autor que eu particularmente gosto muito é o Anthony Robbins, é um americano bem conhecido. A gente está trazendo, assim, não está no livro, mas está no seminário, vai ter na próxima edição do livro, a gente está trazendo uma cultura de uma ferramenta de diálogo e negociação chamada CNV, que é Comunicação Não Violenta, de um autor chamado Marshall Rosenberg. É muito legal. Porque assim, o que a gente defende aqui no livro? Né? Que quando você pega o ciclo do comportamento, situação, existe uma situação que engatilha, a gente fala, né? Existe o pensamento, esse pensamento, logo depois vem a emoção, e essa emoção gera um comportamento. Esse é o ciclo. Né? Tem gente que pensa que a emoção vem antes. Não, primeiro vem o pensamento. E nessa etapa do pensamento é onde ocorre, vamos dizer assim, é o nosso calcanhar de Aquiles. Né? Então, ali existe o que a gente chama no coaching são os erros cognitivos, que fazem a gente meio que sair um pouquinho da realidade, intuir coisas, imaginar coisas que não são, ok? E a CNV se propõe o quê? Primeiro, há uma busca do que eu considero que é uma das maiores ferramentas que a gente tem no desenvolvimento humano, na espiritualidade, que é a empatia. Então, é uma busca da empatia para que isso ajude no nosso diálogo interno, para que isso ajude no nosso diálogo com as outras pessoas. E uma coisa interessante, né? A CNV defende uma coisa que eu fiquei fã dela por isso. É uma negociação, um diálogo, que o foco dele não é o resultado é consequência. O foco dele é na pessoa. Porque eu gostei muito disso, que eu vi casos de pessoas próximas a mim, que tiveram negociações em termos de resultado super bem sucedida, né? Falando de decisões empresariais, por exemplo, e quando você ia ver 1 ano depois, 2 anos depois, estavam lá as partes, às vezes irmãos ou amigos, em depressão, porque chegaram no resultado financeiramente falando. Mas a que custo? Mas a que custo pessoal, a que custo relacional? Então, a gente defende isso, esse diálogo, essa negociação com foco na pessoa. Na pessoa. É uma abordagem bem interessante. Não, e isso é uma coisa inteligente, porque quando você vê que numa empresa o foco são as coisas, é a produção, por exemplo,
Normalmente o elemento humano vai ficando marginalizado, vai ficando sacrificado, vai ficando magoado e depois não tem produção. Mas, isso sempre permitiu uma questão. Vamos sair das empresas. Aham. E quando nas igrejas, e quando nas comunidades, e quando nas igrejas dos irmãos evangélicos, e quando a pessoa está sendo perdida de vista e está se pensando mais na produtividade. Aí o que eu vou chamar de produtividade? É o retiro que eu tenho que fazer, que ok, é importante, mas não pode perder a pessoa. Pois é. Né? E quando isso acontece, né, no âmbito religioso, aí acho que torna-se uma coisa bem mais delicada, porque essa pessoa, será que ela volta? Pois é. Será que ela volta? Então, assim, acho que é uma forma de dialogar. Aí a gente tem discurso do evangelho, mas a gente não tem o evangelho acontecendo. Exato. Né? Exatamente. É uma coisa séria isso daí. Exatamente. Você falou sobre a palavra empatia. Empatia é o quê? Empatia, mas primeira coisa, quando eu fui fazer, eu fui imergir um pouco, entender o que era isso, né? Primeira coisa, empatia é diferente de simpatia. Né? A simpatia, ela tem a ver com a gente ser agradável, estar ali, com foco o foco na outra pessoa, de ajudar, ok, excelente. Mas a empatia, ela vai além. Né? A empatia, ela é uma questão de você se colocar, eu estou aqui conversando contigo, se eu estiver de forma empática, eu vou estar ouvindo com os teus ouvidos, enxergando com os teus olhos, pensando até com a tua cabeça. Isso é muito... É um pouco colocar-se no lugar do outro. Literalmente, é colocar-se no lugar do outro. Para mim, por exemplo, é muito desafiante, mas eu começo a perceber a riqueza disso porque eu trabalho com coaching, então eu sou treinado para, na hora que eu estou falando contigo aqui, eu estou pensando numa solução. Né? E eu vou tentar desenvolver isso contigo através de perguntas. Só que muitas vezes você não quer uma solução. Muitas vezes você quer o que o nosso Papa fala de um apostolado do ouvido. Né? Que alguém me escute. Alguém que me escute, sem me interromper, sem me dar conselho, sem ter pena de mim. Né? Quando você vai ver o que não é empatia, eu conversando com colegas, amigos padres, consagrados, eles se horrorizaram, assim, brincando. Quando eles entenderam que, às vezes, na melhor boa intenção, em acompanhamento, estavam quebrando a empatia ao dar um conselho, até ao se solidarizar, a gente está quebrando a empatia. Você está me contando um problema aqui, olha, cara, eu lhe entendo, eu estou aqui com você e tal. Ok, não é errado, ok, claro, muitas vezes é nosso papel, mas não é empatia. Né? E a gente se surpreende um pouco ao ouvir isso. Empatia é você estar ali com a pessoa, e é desafiante, porque uma coisa que eu fui percebendo, a gente tem uma dificuldade brutal de não saber. Por exemplo, você está me falando aqui alguma coisa. Muitas vezes a minha grande preocupação é o que eu vou te responder. Eu tenho que ter uma resposta. Qual é a próxima pergunta? Eu preciso saber o que dizer. Eu preciso saber. Assim, o ser humano ele tem medo do não saber. E isso bloqueia a nossa empatia com a pessoa. Então, às vezes, você está falando aqui e eu já te interrompo com a pergunta, eu já te interrompo, às vezes, completando a tua fala. Né? E uma dica, assim, como é que você sabe que você está quebrando a empatia da pessoa na conversa? Se você interrompe e ela levanta a voz, ela está meio dizendo assim, ó, eu quero falar. Deixa eu terminar de falar. E eu, nos cursos que eu fiz, mas olha, é lindo, assim, você vê uma pessoa numa escuta empática, você vê o efeito que causa em quem está falando. Sabe, eu vi pessoas, no bom sentido da palavra, se desmontarem, assim, para se desmontando, conseguirem se entender do que estava acontecendo ali e chegarem a uma solução. Né? Para mim, eu digo assim que é uma etapa nova da minha escuta. Né? Quando eu comecei o coach, eu comecei a entender o que era a escuta ativa. E agora eu vou para a escuta empática, que é mais desafiante ainda. Assim, foco na pessoa total, se colocar no lugar da pessoa é bem, bem desafiante. É uma coisa muito legal. Marcelo, fala um pouquinho mais para a gente sobre algo que você utilizou bastante nesse livro, que é essa teoria cognitiva comportamental. Vamos lá. A teoria cognitiva ela é um viés da psicologia e ela se aproxima muito do coaching. Né? Por quê? Porque ela é muito focada daqui para frente, ela é muito focada em resultados. De certa forma, a terapia em si ela tende a ser um pouco mais lenta, né? As outras abordagens, ela é um pouco mais rápida. E é uma terapia que ela é muito efetiva, mas não é o nosso caso. O coach ele não se propõe a tratar de questões disfuncionais como depressão, obesidade, alcoolismo, adicção. A gente não entra nisso, mas a TCC pura, ministrada por psicólogos, ela é muito eficaz nisso. Fobias, né? Pessoas que têm fobia de elevador, enfim, qualquer coisa. Ela é muito eficaz para isso. E basicamente ela atua onde? Ela vai direto na tua crença.
O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu estou falando aqui contigo que existe assim, por que a capa do livro é um iceberg? Porque aqui na ponta do iceberg está o nosso comportamento. Tá? Eu brinco que se o capitão do Titanic tivesse avistado a ponta, o Titanic não tinha naufragado, né? Então, o que acontece? Aqui estão os nossos comportamentos e os nossos pensamentos automáticos. Pô, eu falo alguma coisa, você já tem um pensamento automático de volta. Parece um barulho lá fora, você já tem um pensamento automático sobre isso. E é rápido, é automático, ok. Só que esse pensamento ele vai vir de crenças que você tem. Imagina o seguinte, se a gente está aqui gravando... Um barulho não significa a mesma coisa para duas pessoas. Imagina que a gente tem eu, você, tem o câmera, e se tem um barulho ali, pode ser que eu pense assim, rapaz, é um assalto. Alguém vai nos assaltar aqui no meio do estúdio. Pode ser que você pense assim... Cara, caiu uma câmera lá fora, caiu quebrou uma tudo. câmera lá fora. E pode ser que nosso amigo ali pense, cara, tem alguém... Querendo entrar para participar da entrevista. Participar. Aí eu te pergunto, quem vai ter um estado emocional melhor? Eu, que estou achando que é um assalto, sei lá, um sequestro, ou ele que achou que era alguém querendo entrar aqui para participar? Quem vai ter um estado emocional melhor? Ele, né? Então, o que acontece? O nosso pensamento automático, ele vem dessas crenças. O meu pensamento provavelmente veio de alguma crença de insegurança, de alguma fragilidade que me leva sempre a ter esse padrão emocional de estar assustado. Ele já tem um padrão emocional, mais tranquilo, mais suave. E que não é ruim, né? Ele é moldado também de acordo com as necessidades. Então, Sim. Por exemplo, o que você falando já me ocorre aqui. Às vezes um militar, ele precisa ter não é, claro. Essa maneira de interpretar o barulho. Ele foi forjado para isso. Claro. Ele tem que pressupor o perigo e estar sempre alerta, né? Deixa eu inverter aqui e te fazer uma pergunta, vou me botar no papel de entrevistador. O que nos diz se uma emoção é positiva ou negativa, na tua opinião? Vamos pensar junto aqui. Uma emoção é positiva se ou ela negativa? É positiva ou negativa? O que ela causa em você. O que ela causa. Agora, vamos lá ver se faz sentido para ti. Primeira coisa, a intensidade dessa emoção. Exemplo do militar que você falou é certo, por exemplo, ele tem que estar em alerta naquele momento, mas a frequência dessa emoção. Pode ser e principalmente, sentido. E o foco dessa emoção, ok? Imagina o seguinte, esse cara, ele está em alerta, é muito bom naquele local, naquele momento. Mas o tempo Agora, inteiro... se esse cara está o tempo inteiro assim, gente, ele vai enlouquecer a família, os filhos. Então, assim, o que diferencia uma boa de uma má emoção? A intensidade, o foco e a frequência que ela acontece. Legal. Então, assim, e a gente entender essa emoção, como é que a gente atua nessa emoção, ter essa gestão emocional, ela é muito rico. Olha, é muito rico, assim, nos dá uma qualidade de vida, assim, a nossa qualidade de vida é a nossa qualidade dos pensamentos, nem mais nem menos. O que a gente pensa é o que a gente vive, em termos de qualidade. Olha, isso é uma coisa legal, vamos repetir isso aí. A nossa qualidade de vida é a qualidade dos pensamentos que a gente tem. Olha, prestou atenção? Então, é desafiador, não é? Às vezes estarrecedor, Sim. não é? Mas também abre para a gente uma porta, né? Propõe solução, né? Mas abre um portão, imagina o seguinte, olha, quando você se propõe esse desafio de controlar, vou deixar essa palavra, né? O seu padrão de pensamento, o seu padrão de emoção, me acompanha no raciocínio. Imagina que você pode passar pela mesma situação, por exemplo, uma coisa que ninguém gosta, ser trancado no trânsito. Você concorda que dependendo do teu estado emocional, você pode reagir com a palavra mais forte, algumas pessoas com a atitude mais forte. E se você está no estado emocional muito bom, você vai rezar pelaquela pessoa e dizer, cara, esse aí está com pressa, vai com Deus. Né? Então, assim, agora, o que você acha da gente trazer para nós? Porque o que eu relatei aqui? Que dependendo do teu estado emocional, você vai reagir de uma forma A ou B, mas que esse estado emocional está sendo conduzido por fatores externos. Que tal a gente poder conduzir? Que tal a gente poder conduzir? Uma coisa que eu falo muito em treinamento. Você assumir o controle. Exatamente, assumir o controle. É uma coisa que eu digo muito em treinamento. É um exemplo que eu gosto que o pessoal já brinca. Eu falo, se eu chegar na tua casa, mas você me convidou lá para um jantar, eu chego com um saco de lixo nas costas. Você me convida, você abre a porta para mim, e na hora que eu entro lá, eu pego aquele saco de lixo e despejo na tua sala. Quero ser com toda a educação, você vai dar um jeito de eu limpar aquele troço ali. Né? Ou alguém vai vir limpar, não vai ficar. Ou seja, existe todo um zelo teu pela sala da tua casa. Agora, se a gente tem esse zelo, eu agiria da mesma forma, né? Não deixaria ninguém jogar lixo na sala da minha casa. Agora, se a gente tem esse zelo com a sala da nossa casa, por que não com a nossa mente? Por que a gente permite tanto que as pessoas entendam, desde aquela pessoa que mais nos ama, que às vezes está gerando um estado emocional negativo na gente sem querer,
Ela só está trazendo uma opinião, uma questão dela. E muitas vezes, pior ainda, pessoas desconhecidas têm um poder sobre o nosso estado emocional. A gente tem tanto zelo com coisas como a sala da casa, mas não tem esse mesmo zelo com a nossa mente e vai se deixando levar, né, pelas situações, pelas pessoas. Agora dá uma dica aqui pra gente, Marcelo. Isso que você falou é muito bom, mas é interessante que seja bem prático. Então, hoje muitos de nós temos acesso aí à comunicação pelas mídias sociais. Uma pessoa que você nunca viu vai lá e agride você. Sem ver. Não é? Sem razão, sem te conhecer, não é? Ela vai lá e te agride. Como é que você faz para aquilo não te afetar? Porque você ouviu a agressão. Querendo ou não, é uma violência que você sofre. Você pode dizer assim, não vou ligar. Entre o que você diz e o que você sente tem uma distância muito grande. Isso. Não é? O que a pessoa pode fazer para não deixar que aquilo que foi dito a afete, a chateie? Mas essa era a minha grande pergunta. Então, se eu te falo isso agora, você pode ter certeza, o primeiro ouvido que está ouvindo aqui é o meu, e era essa a minha grande pergunta para mim mesmo. Quando eu conheci essa ferramenta de negociação, que, como eu te falei, eu estudo a negociação interna, ela tem 4 passos, vou ser bem rápido aqui. A pessoa lhe agrediu, a pessoa falou alguma coisa, na rede social é pior ainda, né, que a pessoa fala o que quer e está longe. E às vezes você nem consegue responder. Nem consegue responder. Então, assim, são 4 etapas, bem rápido. Primeiro momento, você para observar. O que é que eu estou chamando de observar? Você separar o que é fato do que é interpretação. O simples fato de você conseguir trazer o fato já lhe ajuda a controlar a sua emoção. A partir daí, você entra num estágio de observar que sentimento, você ainda está se observando. Qual foi o sentimento que aquilo gerou em mim? Tá? Por exemplo, uma agressão gerou em mim um sentimento de indignação, um sentimento de revolta. Aí eu entro no terceiro passo, que para mim é o mais rico de todos, o da necessidade. A pessoa me agrediu, ok, qual é a minha necessidade nesse momento? Ser respeitado. Mas existe uma coisa muito linda aí. Onde é que acontece a empatia? No nível da necessidade. A empatia nunca acontece no nível do comportamento. Quando eu paro para observar a minha necessidade, qual é a minha necessidade? Ser respeitado. Quando eu consigo, seja numa conversa, seja por observação, entender que necessidade tem aquela pessoa que me agrediu. Qual é a necessidade dele? Nesse estágio da necessidade, você encontra a empatia. E a partir daí, essas observações geram a 4ª etapa, que a gente chama de um pedido, que não é uma ordem, que não é uma exigência, é um pedido. E aí o que é a beleza do pedido? Eu, particularmente, quem me conhece lá de Fortaleza sabe, eu sempre tive um gênio forte. Assim. Então, eu brincava que eu era aquele que traumatizava. Eu não quero traumatizado, porque sempre tinha uma palavra muito forte, tudo. Então, existem os 2 extremos que são muito nocivos. Num, você traumatiza as pessoas, você ofende as pessoas, você agride as pessoas, às vezes, com uma palavra só. Né? Mas existe um outro extremo, e aí volto de novo para o ambiente da igreja. Às vezes a gente pode tender a achar que ser santo, ser bom, ser de Deus é você guardar tudo para você. Não é? Isso dá doença, isso dá câncer. Isso dá câncer, né? Isso virar capacho. Acha que dar a outra face é você deitar no chão para o outro pisar em cima. Pronto. E nessa hora você está trazendo para você doença, literalmente. Então, assim, existe um posicionamento que a CNV nos ajuda a chegar lá, que é o meu termo entre nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu me posiciono de forma assertiva, de forma tranquila, mas de forma respeitosa. Marcelo, se a pessoa continuar, aí é o grande desafio, se a pessoa continuar na agressão. Nosso grande desafio, Márcio, é não perder a conexão com a gente nessa hora. É na hora em que a pessoa retoma a agressão, a ofensa. O primeiro passo não foi observar, você está ali conectado com você está presente. Né? É você, nessa hora, você permanecer conectado. Porque uma coisa que precisa ficar claro, a gente não é responsável pelo sentimento do outro, mas pelo nosso sim. Da mesma forma, o contrário. É muito interessante haver uma consciência de que o outro, esse que me ofende, ele, em teoria, ele não tem poder de gerar em mim estado emocional. Agora, o que gera em mim, por exemplo, o cara me ofende, né? Seja pela rede social, seja pessoalmente. O que gera em mim estado emocional? Negativo. A interpretação que eu dei a isso. É o que eu permito que aquilo que ele disse cause em mim. Exato. Qual foi a minha interpretação sobre isso? Então, essa interpretação, não sei se te respondi. Porque respondeu de uma maneira ótima, né? Você não tem controle sobre os motivos do outro também.
não é? E, mas olha, o grande... Assim, sabe por que a pessoa está fazendo aquilo de fato. Mas olha, se eu posso assim, repetir uma coisa, assim, sempre que acontecer essas conversas duras, comunidade, família, emprego, foca na necessidade da pessoa. Assim, tenta descobrir qual é a necessidade da pessoa, que nesse momento, nesse nível da necessidade está a empatia. Para mim é o momento mais precioso. E a partir dali você faz o pedido, se posiciona de forma tranquila, assertiva. Tem gente que pensa que ser assertivo é ser grosso, né? E não é. Você se posiciona de forma assertiva e é engraçado que o fruto disso é muito positivo. Eu tenho um cliente que ele buscou o coaching com o objetivo de trabalhar a questão de comunicação. E era uma pessoa muito eloquente, falava muito forte, né? E primeiro ele se sentia culpado porque falava forte. E ele conseguiu, por exemplo, com pessoas da empresa dele, empresário, tudo, ele conseguiu se calar mais. Mas eu perguntava, como é que você está se sentindo? Calando. Cara, estou me sentindo um impostor aqui, estou me sentindo um hipócrita. Porque não era isso que eu queria. Eu disse, ok, então vamos lá. Então, a partir do posicionamento correto, aí fomos trabalhando. Como é que vocês dizem? Não, agora eu estou sentindo que eu estou chegando no equilíbrio entre não preciso matar ninguém com as minhas palavras, mas também não preciso me matar, né? Então, assim, me coloco ali de forma no limite. E um segredo para isso, mas aí volta um pouco para aquilo que eu te falei no começo. Como é que a gente vai conseguir isso, sabe? Porque esse pedido, olha que detalhe interessante. Para que esse pedido surta efeito, não sei se isso já aconteceu com você, que na hora que você expõe o seu sentimento, você às vezes está aqui no embate, né, com alguém, mas na hora que você expõe o seu sentimento, a pessoa passa para o seu lado. Já aconteceu isso com você? Já. Então vamos lá. O grande desafio é na hora desse pedido, eu quero, por exemplo, uma pessoa que me ofendeu, diz, olha, eu estou me sentindo de tal forma, estou sentindo necessidade de respeito, eu quero pedir tal coisa. Esse pedido, se ele for desconectado da minha exposição do meu sentimento, ele não vai surtir efeito. Para que a outra pessoa empatize comigo e coopere com o meu pedido, eu preciso realmente expor o meu sentimento e a minha necessidade. E, se possível, ainda vale, assim, se eu percebo que a necessidade dele, qual é a necessidade por trás daquela ofensa? É uma autoafirmação? Então, o que tem por trás da autoafirmação? Necessidade de respeito? Você valida a pessoa. Olha, inclusive, cara, eu lhe respeito, mas eu preciso lhe pedir uma coisa. Não fale dessa forma, porque assim não vai ser legal, né? Então, assim, qual é a condição sine qua non para isso aí? É você ter a coragem, eu vou dizer assim, de expor o sentimento e a necessidade. Olha, esse meu cliente foi muito legal. Tomara que, se ele estiver me assistindo, ele vai saber que é com ele. Foi muito legal, porque assim, ele é uma pessoa muito inteligente. E quando chegar no nível da observação, a gente foi as 4 etapas, né? Observação, excelente. Sentimento, ele percebia aqui e tal. Necessidade, percebia o dele, da outra pessoa. Na hora do pedido, gaguejava aqui. Eu disse, cara, vamos lá, qual é a dificuldade? E aí fomos voltando, até que ele percebeu que, como era difícil expor a fragilidade dele. Então, assim, o grande desafio é você, por um lado, permanecer conectado quando alguém lhe agride, lhe ofende. Por outro, você ter essa coragem de aceitar e assumir, e não só isso, declarar a sua vulnerabilidade, que é o seu sentimento, a sua necessidade. A gente não poderia terminar o programa aqui de maneira melhor, não é? Foi uma delícia. Fechamos aqui com chave de ouro, tenho certeza que você concorda com isso. Então termino também apresentando aqui. O tema é apaixonante, né? Você o trata de uma maneira muito boa. Decisões de controle, protocolo prático para reconstrução de comportamento. Se você tinha achado o tema estranho, difícil, distante, técnico, agora com essa explicação, olha só, a gente deu um mergulho aí nas bases desse iceberg aí, né? Sim. Vamos cavar nesse iceberg. Vamos fazer a volta aqui nessa ponta do iceberg, é aqui que faz a gente afundar. Né? Então, essa ponta do iceberg que a gente afunda. Gente, está aqui, olha, o livro do Marcelo Castelo Peixoto. Para entrar em contato e adquirir o livro, como é possível, Marcelo? Mas a gente vende, está na livraria Shalom em Fortaleza, e pelo site, o nosso site é www.skycoaching.net. Skycoaching.net. A pessoa entra pelo site, a gente manda deixar rapidinho. Com quem é de Fortaleza já conhece aí a comunidade Shalom e a livraria. Vamos assistir aqui no site. Skycoaching.com.br. E uma coisa que eu acho que é vale dizer,
muita coisa que eu te falei aqui ainda não está no livro, vai estar na próxima edição já. Pois é. Mas está no seminário, Então a gente está fazendo... deixa acumular não, já vai adiantando aqui o serviço, A né? gente está fazendo um seminário agora em maio, de 13 a 15 de maio, vai ser bem interessante. Vai ter uns momentos bem legais. Marcelo, muito obrigado. Eu que te agradeço, Márcio. É bom ter você aqui. Prazer. Tá bom? CançãoNovaPlay.com. Assine já!